Boa noite a todos. Nosso segundo encontro aí de estudo, né? É legal porque algumas pessoas já deram feedback, estão testando. Uma pessoa revelou que sente muito, inclusive dá choque nas pessoas e aí eu sugeri que ela comprasse um multímetro e ela comprou e aí a gente vai começar algumas experiências para quem tem esse multímetro. Bem, meu nome é Wagner Marques, eu sou um magnetizador espírita e a nossa proposta é, independente de ser espírita ou não, né, a gente ensinar o magnetismo para a pessoa fazer o bem. Então, aqui a gente começa falando sobre o que é um magnetizador. É isso, como a gente viu no nosso encontro passado, quinta-feira passada, os magnetizadores surgiram com Mesmer e a gente vai ver como se espalhou pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por incrível que pareça. E o que é um magnetizador? É toda pessoa que tem, né, esses fluidos. O que é o fluido? Pode chamar de energia, né? Salutar, tá? De passar para as pessoas. Pode ser salutar e pode ser insalubre também. Tem pessoas que elas chegam ao ponto de adoecer as pessoas de casa. Não por maldade, mas porque ela está enferma mesmo. Costumamos dizer, né, que uma pessoa quando está em depressão em casa, todos, inclusive o cachorro, né, ele adoece. E isso por questões energéticas. E aí a pessoa procura ajuda, né, com os profissionais, psicólogos, psiquiatras, e se necessário for tomar suas medicações, mas é fundamental lembrar que o magnetismo pode ajudar, tá? Então a gente pode fazer isso com as pessoas, né? Pode ajudar, né, de maneira salutar. E as pessoas que conseguem, digamos, catalisar melhor essas energias, podem doar, né? Pode também equilibrar as pessoas que venham procurar por ajuda. De maneira que essa vitalidade, todos os vivos têm. Né? Tá vivo, você tem. Então, você precisa, o que você precisa fazer é aprender como lidar, como você vai utilizar essas energias. De maneira que não falte para você e você possa cada vez mais ir desenvolvendo, porque essa faculdade natural que todos têm, ela, quanto mais você doa, mais você vai ficar tendo essa, digamos assim, esse poder, né? O Deleuze ele cita que nosso poder magnético, com o tempo de magnetização, ele vai sendo ampliado, ele vai sendo apurado. Inclusive, isso também vai para a nossa intuição. O que a gente questiona e alerta são as pessoas que colocam a intuição na frente, né? Como assim colocar a intuição na frente? Porque às vezes você leva a intuição como uma coisa infalível, né? Você deixa assim uma margem, tá, para errar muito grande, porque a intuição pode errar, principalmente quando você é iniciante. Então, você tem que ter cuidado com isso. É muito melhor você desenvolver a sua dupla vista. E a gente vai passar para vocês como vocês podem, né, desenvolver a dupla vista. A gente aprendeu com Giacomello e é interessante porque alguns magnetizadores já falavam sobre isso de uma forma bem interessante. Inclusive o próprio Allan Kardec, né, já que a maioria desse grupo são espíritas, o próprio Allan Kardec, ou simpatizantes, né, o próprio Allan Kardec ele já falava sobre a dupla vista, né? Como eu falei para vocês, a partir das questões 400, ele começa a falar sobre sonhos, né, que é o início da faculdade de emancipação da alma, ou do encarnado, ou, se quiser dizer, das questões anímicas, né, que nunca foi uma coisa ruim, pelo contrário, uma coisa natural e que deve ser bem explorada, porque o sonâmbulo ele é 100% anímico, a não ser que seja um sonâmbulo mediúnico, né, que no caso sonâmbulo médium sonâmbulo,
existe também, mas existe só sonâmbulo também existe. Então a gente tem que ficar alerta quanto a isso, tá? Então o magnetizador é isso, aquele que sabe utilizar suas energias. Ele pode até usar isso só para o seu benefício, sim, mas quanto mais ele doar essas energias, melhor, tá? Uma outra questão que a gente deixa bem claro é que a gente não pode confundir o magnetismo mineral com o magnetismo humano. O magnetismo dos ímãs é o chamado magnetismo mineral, e Mesmer, no início, ele começou a usar os ímãs, tá? E depois ele viu que não havia necessidade, porque, na verdade, o agente que atuava não era o magnético dos ímãs, mas o magnético humano. Então, é importante a gente ressaltar essa diferença. Outra diferença importante é a questão do eletromagnetismo, que tem a ver um pouco, mas também não condiz com o nosso magnetismo humano. Por quê? Porque dentro do magnetismo humano tem uma componente psíquica ou moral, como Allan Kardec gostava de chamar. E essa componente moral, nenhuma máquina, pelo menos até o presente momento, eu acho que isso é impossível, porque se trata de um ser humano. O ser humano ele é muito complexo para que uma máquina possa substituir ou ter os patamares que o ser humano tem. Até porque a máquina não tem espírito, né? E nós temos, ou alma, como queira chamar, né? Dependendo da sua linha. Mas o magnetismo humano ela tem essa componente, tá? É por isso que o magnetismo humano ele fica entre a matéria e o espiritual. Então ele é sutil, não sutil o suficiente para ser totalmente espiritual e nem tão denso o suficiente para ser matéria. Ele está nesse meio termo aí. O que Allan Kardec fala de perispírito, justamente a ação magnética está mais enquadrada no perispírito do que propriamente no espírito, assim como o fluido magnético, né, ou o fluido vital, está mais enquadrado na questão do perispírito, está mais próximo, digamos assim, do que na matéria também. Mas, no entanto, não deixa de ser um agente importante, porque as células do corpo são organizadas por essa questão do perispírito. Então, a gente pode atuar de forma indireta, atuando no perispírito, né, nesse corpo sutil, e acaba com certeza repercutindo no nosso corpo físico. Daí porque a razão de que a gente pode agir nas doenças, porque a gente vai atuar justamente nessa área. Né? Então, é importante ressaltar aí, não confundam, tá? Também não é luz. Ah, houve um cientista, depois eu vou passar o artigo para vocês, que eles observaram que os curandeiros, né, eles colocaram um curandeiro numa sala escura e colocaram um equipamento muito sensível. E quando o curandeiro tinha intenção de cura, na hora que ele pensava em cura, nas mãos acendia uma luz. Eles chamaram isso de biofóton. Por que chamou de biofóton? Porque é uma luz diferente. É uma luz que o ser humano é que tem essa capacidade. Não é uma luz, assim como não é um magnetismo mineral, né, o nosso magnetismo, a luz que os curandeiros ou os magnetizadores, digamos assim, esse sistema eletrônico muito sensível consegue captar, digamos que ele não é uma luz como essa que a gente conhece, né? De origem das lâmpadas, né? Da eletricidade, por aí vai. É uma luz por que bioluz, biofóton? Porque ela vem do organismo, né, humano. Então é interessante como eles já conseguiram detectar esse biofóton e aí estão fazendo um estudo vasto sobre essas questões. É lógico que há um patamar enorme, né? Vocês observem o quanto eles estão estudando sobre um átomo, por exemplo, né? As partículas que tem no átomo, que isso é estudo para 100 anos, né? Mas, de qualquer forma, essas questões sutis já estão presentes há muito tempo, né? No entanto, a ciência tenta chegar lá e nos mostrar isso. Mas voltando, não confunda o magnetismo mineral com o magnetismo humano. André, você falou? Alguém está falando aí? Oi, João. Estou ouvindo, João. É, então, oi?
Alguém está falando aí? Ok. Então, Mesmer fez essa proposta, né? Ele pediu no 27º, na sua 27ª proposição, ele pediu para que as pessoas esclarecidas afastassem qualquer pré-julgamento, porque muitas vezes a gente começa a julgar uma coisa simplesmente porque desconhece, diz que é impossível, diz que isso não existe, e não dá a devida atenção, ou pelo menos uma margem para que a gente possa estudar e evidenciar. É interessante porque o Deleuze dizia, né? Faça, pratique, mesmo sem acreditar, e os efeitos vão acontecer. Então, às vezes as pessoas se assustam da capacidade que elas podem executar, né, podem realizar, e no entanto, simplesmente isso acontece naturalmente e elas ficam assustadas. Meu Deus, eu não sabia que era capaz de fazer isso, né? Então é importante que vocês tenham esse pré-julgamento guardado lá fora, deixe lá fora, para que a gente possa adentrar no mundo do magnetismo. Muita gente fala muita besteira sobre magnetismo e quando a gente chega perto para observar, eles não têm o mínimo entendimento sobre essa questão. Simplesmente acha que aquelas movimentações de mãos, que aquelas ações são todas desnecessárias, são crendices, né, são superstições e não dão o devido margem para observar e para observar que é uma ciência, né, que deve ser apurada, deve ser pesquisada, né. Essa era a proposta. Por que Mesmer fez isso? Porque como ele não queria que escrevesse nada sobre isso. A verdade é essa. Porque como é uma coisa muito extrafísica, então as pessoas que viessem a escrever, quem lesse aquilo ia achar que aquilo era um absurdo, que era impossível de ser replicado. Então, as pessoas que escreveram, inclusive essas memórias, esses aforismos, foram pessoas que acompanharam Mesmer. Tá? Ele não escreveu quase nada sobre essa questão porque ele tinha receio com relação a isso. Porque ele queria, na verdade, ele queria que as pessoas praticassem. Teria que ser o contrário, não apresentar a literatura, mas simplesmente as pessoas começassem a praticar e a partir daí começassem a escrever. E não partindo de uma pessoa só. Ele pensava sempre na questão de que todos pudessem praticar. Isso aconteceu de fato. Aconteceu porque surgiram muitos magnetizadores, médicos e não médicos, tá? Então, é por isso que fizeram esses pequenos trechos, né? Ou textos, para que a gente pudesse entender o processo. Então, o Marquês de Passegui, a gente veio na aula passada, o quanto ele contribuiu, né? Com o chamado magnetismo animal, que na tradução portuguesa é muito mais apropriado chamar de magnetismo humano. E esse agente artificial, né? Ele também pode gerar o transe, né? O que é o transe? É justamente esse estado alterado de consciência que o magnetismo proporciona. É interessante porque vem, deu origem, na verdade, à hipnose, né, todas essas questões. Por isso que a gente vai ver que dois grandes seguidores de Marquês de Passegui foi o Deleuze, que esse aí nós, inclusive o próprio Allan Kardec, ele chamou de sábio, tal a grandeza desse homem, e o Abade Farias, que foi muito importante no processo, porque ele foi o primeiro a usar a palavra durma, né? Ele fazia essa questão que era um procedimento que os hipnólogos, né, hoje, até hoje usam, mas ele foi totalmente ridicularizado por ser um padre, né? Então, Abade Faria, ele fez esse estudo. Mas o Deleuze, ele trouxe uma informação importante, né? Ressaltando, o Mesmer já falava sobre essa questão, estabelecer relação. O que é estabelecer relação? A gente vai ver que no francês significa rapport, né? Essa conexão, esse vínculo, essa empatia, que todos os magnetizadores têm que dar a devida atenção. Em qualquer prática magnética tem que haver o rapport. Se não houver um rapport, se não houver uma conexão bem feita, há um risco da pessoa passar mal, das pessoas não passarem muito bem. Eu falei no encontro passado que a gente só não estabelece relação
pelo menos na hora, no início, somente num tratamento que é uma exceção, né? Que é o tratamento da depressão. A gente estabelece relação ao longo dos dispersivos que a gente já começa a dar, né? Ao longo longitudinais que a gente começa a aplicar, naturalmente a pessoa vai entrando em relação. Então, no restante, a gente sempre se preocupa em entrar em relação. O rapport significa empatia, vínculo, conexão. Ele é tão complexo na sua realidade que ele extrapola, inclusive, essas definições, né? Porque o rapport é importante no PNL, né? Na programação neurolinguística, ele é importante no magnetismo, ele é importante na hipnose, ele é importante para o coach, ele é importante para o influenciador social, ele é importante para todos, porque sem esse vínculo, sem esse rapport, nada pode acontecer. A influência não acontece, o magnetismo não vai, ou se acontecer o magnetismo vai ser muito complicado, porque pode passar até mal. Então, é por isso que é necessário, em todo envolvimento, o trabalho magnético, a gente dá atenção ao rapport. E vocês vão entender melhor quando a gente passar para a prática. Ele fez as instruções práticas. Essas instruções práticas foi lançada em 1825, justamente na mesma época que Allan Kardec começou a estudar. Vamos lá. Então, a Deleuze lança esse trabalho e é justamente na época que Allan Kardec começa a estudar. Eu tenho a hipótese que Allan Kardec pegou essa obra no lançamento, porque ele chama Deleuze de sábio é, no primeiro ano de Revista Espírita, justamente devido a essa obra, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, do Senhor Deleuze. Então, o Senhor Deleuze traz essa obra e é uma revolução, porque ele fala nas, nas técnicas dispersivas que a gente vai falar aqui. E essas técnicas dispersivas foi revolucionário por quê? Porque antes, Mesmer, quando começava a magnetizar, ele tinha um poder magnético muito grande e as pessoas entravam naquela crise. E alguns deles entravam no estado de sonambulismo, né? Começava a falar, começava a ter comportamentos estranhos. Então, o Mesmer dizia assim, não tem cura sem crise. Por quê? Porque ele usava só concentrados, muito concentrados energéticos, e a pessoa entrava no transe, entrava naqueles estados bem assim que eram assustadores para quem estava vendo. As salas que eles faziam um trabalho geralmente era cheia de almofadas, porque o pessoal ia caindo, tremendo. Então era assustador muitas vezes você ver um trabalho como esse, né? Então o que foi que Deleuze fez? Com as técnicas dispersivas, ele praticamente aboliu a questão das crises. Então, por isso que Allan Kardec chamava ele de sábio. Inclusive, ele começou a trabalhar muito com sonambulismo também, mostrando as técnicas. Ele mesmo cita que tinha uma experiência de mais de 35 anos. Então, isso contou muito no trabalho. A gente vai falar muito sobre Deleuze. É, nesse catálogo racional que foi feito antes de Kardec desencarnar, antes dele morrer, em 1869, tem justamente essa obra, e Allan Kardec diz assim, um dos melhores guias sobre a matéria. Qual era a matéria? Porque ele faz uma listagem de vários livros, e os livros que ele listou que tem esse livro aí, é falando sobre magnetismo. Tem essa obra, tem as cartas de Deleuze, que a gente ainda não tem traduzido em português, só tem em francês. E tem outras mais, tem uma obra de Barão de Poté, as 12 lições de Barão de Poté e outras mais de Charles Lafontaine, aquela que eu mostrei para vocês. Então, Allan Kardec faz uma listagem de livros, né? Bota uma listagem de livros de magnetismo, e esse aí está em destaque por Allan Kardec, um dos melhores guias sobre a matéria. A matéria é magnetismo. E aí o nosso Abade Farias, que era um religioso, como eu falei para vocês, ela era da cidade de Goa, na Índia, tá? É uma colônia portuguesa, e ele foi para a França, abriu o seu consultório e começou a atuar lá como magnetizador. Tá? Ele usava essa palavra aí, dorme, e dorme. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu botei no nosso estudo passado, do francês chamado Mesmer, com dois M's, né? Dois S, que ele diz justamente isso, né? Dorme. E a pessoa entra num chamado sono, que não é um sono, né? Na verdade, ele não está dormindo, ele está em transe, é diferente, tá? E era assim que ele trabalhava. Ele foi discípulo direto de Marquês de Ponsegui,
E é interessante porque numa obra do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, ele fala sobre um dos personagens é em homenagem a Abade Farias, tá? Vocês conhecem essa obra, se não, quando vocês lerem, vocês vão observar que vai ter um abade e esse abade é em homenagem a Abade Farias, ok? Então ele foi o criador, digamos assim, no início da hipnose. Só quem ficou conhecido mesmo com relação à criação da hipnose foi James Brand, aquele médico que eu falei para vocês bem depois, né? Abade Farias foi na época de Marquês de Prosseguir. Ele faleceu em 1815. Ele só conseguiu lançar uma obra. Ele queria lançar 4. Eu não recomendo vocês comprarem, inclusive eu já estudei, li essa obra, porque ela é muito complexa, porque ele pegou o nome dos magnetizadores clássicos, mudou os nomes, tá? E a única coisa que ele fez foi usar a sugestão verbal, ele não usava as práticas magnéticas, se bem que ele usava sim, porque ele dava um pequeno passe na testa das pessoas para quando ele queria tirar do transe, então ele usava passe. Mesmo que sem querer, ele usava técnicas magnéticas, né? Ele, na verdade, eu acho que ele queria ficar mais assim ligados à igreja, e aí para evitar os passos, ele criou essa metodologia. Mas a gente não pode deixar de citá-lo. Aí nós temos que falar de Allan Kardec, porque o que foi que ele fez? Ele, ah, ele pegou, né, o todo o conhecimento que ele tinha, ele estudou o magnetismo por mais de 35 anos, ele estudou a parte mais sofisticada, mais complexa do magnetismo, que é o sonambulismo, tá? E por mais de 35 anos. Isso está registrado na introdução do Livro dos Espíritos, ok? E ele deixa bem claro, tá? Em 1858, no primeiro ano de Revista Espírita, os adeptos do Espiritismo são todos partidários do magnetismo. Por quê? Porque quem passava pelo magnetismo conhecia os passes magnéticos, conhecia o sonambulismo, conhecia o poder da catalepsia, da letargia, eles já tinham estudado, naturalmente eles entravam no Espiritismo. Eles eram muito mais suscetíveis ao conhecimento espiritual, estavam muito mais preparados ao conhecimento espiritual do que aqueles que eram materialistas, né? Então, por isso que Allan Kardec, sendo também um magnetizador, amigo de Barão de Poté, né? Inclusive participava de banquetes com eles, tinham 2 grandes grupos de magnetizadores na época de Kardec, ele visitava os 2 grupos, tal o zelo, tal a consideração que Allan Kardec tinha aos magnetizadores, e também a sua obra, a Revista Espírita, tem muitos, inclusive de Charles Lafontaine, que era um inimigo do espiritismo, tem referências e tem trechos da obra de Charles Lafontaine na obra, porque Allan Kardec não se interessava em discutir doutrina, ele queria que a gente realmente utilizasse o conhecimento, independente se você acredita ou não no Espiritismo. Eu, sinceramente, até o presente momento, eu não vi nenhuma, diante da. Não sei se isso é pretensão, talvez seja, mas eu não vi até o presente momento nenhuma ciência, nada, explicar melhor do que o Espiritismo a questão das relações espirituais. Então, assim como os amigos, companheiros da psicologia, da psiquiatria respeitam muito Freud, eu acho que em breve a humanidade vai começar a respeitar Allan Kardec, porque ele deixou, junto com, lógico, quando eu falo Allan Kardec, e também os espíritos, né? Ele deixou um legado que a humanidade um dia vai fazer uma grande referência. Então, não tem como a gente falar de magnetismo, né? Pelo menos nós, magnetizadores espíritas, sem falar de Allan Kardec, tá? Até porque a gente vai se aprofundar sobre essa questão. Allan Kardec cita a necessidade de um magnetizador espírita. Muitos relutam sobre essa questão, mas não tem como, porque foi o próprio Allan Kardec que criou essa nova modalidade de magnetizador. O magnetizador já existia, existiam os magnetizadores clássicos, né? Os magnetizadores que a gente conhece. Até hoje, na França, inclusive eu fiz alguns vídeos, estou fazendo os vídeos para vocês entenderem melhor, daqui a pouco vai aparecer um vídeo também. Mas para que Allan Kardec fez para que foi que ele fez o magnetizador espírita? O magnetizador espírita foi feito sob medida para algumas questões.
Primeiro, encontrar e desenvolver o sonambulismo. Segundo, que isso aí os magnetizadores já faziam. O que acontecia com os magnetizadores clássicos era que, quando entrava no estado de sonambulismo, que eles começavam a descrever espíritos, parentes mortos, eles simplesmente desconsideravam a informação, porque eles achavam um absurdo. Allan Kardec considera essa informação. A diferença é essa. Então, os magnetizadores espíritas, aqueles que eram magnetizadores, por isso que ele dizia assim, todo espírita é partidário do magnetismo. Por quê? Porque eles já sabiam, já tinham visto o fenômeno antes. Já era comum para eles ver isso no magnetismo. Tá? Quando eles estavam nas sessões sonambúlicas, eles viam isso constantemente, os sonâmbulos falando com parentes, dando conselhos, alguns recebendo informações de médico da espiritualidade, e eles simplesmente ficavam sem entender. E Allan Kardec fez esse vínculo de forma mais que pudesse ficar mais compreensível a necessidade do magnetizador espírita, principalmente para a questão do sonambulismo, mas principalmente para a questão do tratamento da obsessão. Ele fez o magnetizador espírita para tratar a obsessão. Então, ele diz assim, é de toda necessidade um magnetizador espírita. Isso ele está se referindo à obsessão, tá, pessoal? Que atue com conhecimento de causa, com intenção não de obter o sonambulismo, porque Allan Kardec ele diz, você pode ter a intenção de sonambulismo, que é o sono magnético, nem da cura orgânica, porém com os resultados que vimos a descrever. Qual é o resultado? Com relação aos magnetizadores que tratam pessoas que estão sendo obsidiadas. A gente pode ver no futuro, bem próximo, que o caso de Rose, que está registrado na Revista Espírita de 1862, que ela foi tratada junto com o magnetizador e com um médium confiável para evocar e para educar moralmente esse espírito perseguidor. Então é muito importante, é de suma importância até a ação magnética aí, tá? É evidente que uma ação magnética dirigida nesse sentido não pode deixar de ser muito proveitosa no caso de obsessão ordinária. Na obsessão simples, o magnetizador também pode ajudar, tá? Se o magnetizador tem a auxiliá-lo a vontade do obsidiado. O espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um. Então, se você quer se livrar, entre aspas, né? Se você quer ficar livre da obsessão e tem a força magnética de um magnetizador, isso vai potencializar a ação. Volto a dizer, você quer se tratar, né? Você quer ficar curado da da obsessão. Então, você quer ficar curado da obsessão. Tem um magnetizador ajudando. Isso vai potencializar a ação, porque como Allan Kardec disse aí, ó, são 2 contra 1, 2 contra o obsessor, tá? Então, isso tem um efeito muito grande. Isso tem uma... Na prática, a gente vê como isso é importante. Mas eu ainda entro em detalhes com vocês em outra questão, a questão do vício. E aí eu observo, quando a gente trata o frontal das pessoas que estão no vício, a gente consegue dar essa força, tá? Para que ele possa ficar livre do vício também. Por isso que Allan Kardec diz assim, ele compara como fosse na química. O fluido malsão é substituído pelo fluido são do magnetizador. Daí a necessidade do magnetizador ter o seu cuidado moral, ter uma postura na sua vivência, ter a vivência, seja ele cristão, muçulmano, como for, mas que seja uma vivência de homem bom, de homem digno, né? Aquele homem de bem que é citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante que a gente ressalte esses pontos para que a gente possa entender que o magnetizador espírita tem que ter cuidado nessa questão moral para poder atuar de forma eficiente durante a magnetização, seja na questão da obsessão apresentada por Kardec, seja na questão dos vícios apresentada por mim, a minha hipótese. Por incrível que pareça, aqui no Brasil já tinha magnetizadores antes da doutrina espírita aparecer. E essa pesquisadora, a Michelle Verosimo, ela descobriu isso. E ela é da universidade, inclusive é daqui da Paraíba, é conhecida aqui na Paraíba, ela, tá? E ela fez um artigo, que depois eu vou disponibilizar para você também. André, vai anotando aí, tá? E aí a gente vai passar para vocês esse artigo, onde ela encontrou sonâmbulos aqui no Brasil em 1836.
tinha um doutor, né? Ele era francês, dizem que ele era francês ou italiano, não sei bem, tem lá no artigo, eu esqueci agora. O José Leopoldo Gamardi. Esse Gamardi é muito conhecido no Rio de Janeiro, ficou muito conhecido no Rio de Janeiro em 1836, porque os artigos dele, não era verdade, não era artigos, eram citações que falavam sobre os tratamentos que ele fazia junto com a sonâmbula. Como é que a sonâmbula atuava? É interessante. A sonâmbula que curou Allan Kardec, como foi, né? É, o magnetizador magnetizou a sonâmbula, ela entrou em transe e aí entrou em relação magnética. Olha a relação, olha o rapó de novo presente, né? Entrou em relação magnética com Allan Kardec, que estava com problema de vista. Isso está relatado na Revista Espírita de 1862. E ela fez o diagnóstico da vista de Allan Kardec, fez o diagnóstico da vista de Allan Kardec, disse como é que isso seria as sessões, tá? Como as sessões magnéticas que eles vão fazer, falou o tempo, porque os sonâmbulos conseguem viajar no tempo, né? De acordo com a moral desse sonâmbulo, eles conseguem viajar no tempo. Informação de ver o futuro. Então, ela disse quanto tempo ia ser de tratamento, né? 3 semanas ele ia começar a ver, porque ele estava quase cego, e daqui a 3 meses ele vai ficar totalmente curado, e assim aconteceu, segundo o relato de Allan Kardec. Então, também existia um sonâmbulo e uma sonâmbula, uma irmã e o irmão, a Lucrécia, que era uma sonâmbula extraordinária, isso na década de 50, 1850, tá pessoal, 50, e o Ulisses, que era o irmão dela, e eles viajavam pelo Brasil afora, né? Recife, São Luís, Salvador, o próprio Rio de Janeiro, tá? Tá registrado tudo isso em jornais, e enchia teatros fazendo essas demonstrações de sonambulismo para que pudesse divulgar o magnetismo, assim como Charles Lafontaine faz. Eu também faço dentro das casas espíritas para tentar mostrar para as pessoas que o espiritismo é também ciência e que nós podemos e devemos conhecer o magnetismo para atuar como magnetizadores espíritas dentro das casas. Então vamos começar a ter um cuidado com relação à prática. Esse livro tem em PDF, Magnetismo Pessoal, ok? Então o que a gente vai, qual é o objetivo da gente adentrar nessa questão da concentração? A gente se concentrar. E essa concentração é a gente estar muito presente, né? Ficar muito presente, sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração. Respiração diafragmática também está muito, também tem um papel muito importante. Por isso que a apostila de vocês, todo mundo deve ter recebido. Se não recebeu, é só avisar que a gente bota o link novamente para vocês baixarem. Na apostila de vocês tem 3 ou 4 páginas, se eu não estou enganado, falando só sobre essa questão de concentração, de respiração diafragmática, tá? E aí, hoje, a gente fala muito sobre mindfulness, que é justamente essa concentração também, não é? Essa atenção plena, tá? Essa atenção plena no aqui e no agora. Parece uma coisa besta, uma coisa fácil, mas não é. A nossa mente viaja muito, principalmente agora que a gente tem os celulares que pode ficar tocando aí a todo instante, desconcentrando a gente. Então, se a gente colocar no silencioso, se a gente não sair das redes sociais, a gente não vive. O importante é que a gente tenha pelo menos um momento onde a gente possa fazer essas reflexões. Eu indico essa obrazinha para quem trabalha com criança. É bem interessante essa Brincando com Mindfulness, que é para criança, tem 50 folhinhas com exercício de Mindfulness, tá? E para quem quer se aprofundar sobre essa área, também eu posso indicar outros livros depois. Mas é importante que vocês tenham essa atenção plena, porque na hora do tato magnético, na hora do tratamento magnético, sua mente não pode viajar. Ela tem que estar presente. Aí a questão do rapó, né? Você faz a conexão, está presente ali, no aqui e no agora. Não adianta de nada você começar a fazer isso, começar a fazer o trabalho magnético e ficar pensando lá nas contas para pagar, nos filhos em casa, no programa da televisão que está perdendo, nada disso. Você tem que estar presente no aqui e no agora, totalmente conectado e bem atento em tudo, não só no teu corpo, no corpo da outra pessoa, e sentindo todas essas questões para a gente tratar da melhor forma. E depois, como foi colocado anteriormente, a gente também aprender a desconectar, tá? Para evitar problemas, seja de vínculo com a pessoa, para não atrapalhar, seja também para a gente não ficar
criando essas dependências que não são salutares. Eu digo por experiência própria, tá? Então, a respiração diafragmática, essa questão está lá na apostila de vocês, na página 8, tá? Então, vocês podem fazer, devem fazer esse exercício, tá? De respiração diafragmática. Essa respiração, que é uma respiração profunda, onde o seu estômago vai subir e você começa a exercitar o diafragma, esse músculo tão importante, né? Para nos tempos de pandemia é muito importante a gente respirar para se energizar. Para nós magnetizadores é fundamental respirar. No futuro, quando a gente for falar em TDM2, tratamento da depressão pelo magnetismo, já a pessoa já melhorando, a gente vai usar a respiração diafragmática em ressonância, tá? Ela em ressonância com o nosso assistido. Então ele vai respirar e eu vou respirar junto. E eu vou fazendo as práticas expressivas no esplênico dele para que ele possa se energizar com relação à depressão dele, para ele possa vencer essa depressão. Então veja como é importante essa questão da respiração diafragmática. O controle do magnetismo, que todos vocês já são doutores, né? Na página 17 da apostila de vocês, esse controle do magnetismo, muitas pessoas relataram hoje, eu fico muito feliz, mas eu preciso que vocês exercitem mais. Teve um que me falou, né? A gente fala do milagre e não fala do santo, né? Mas ele disse que passou 3 dias, né? Já disse que era um homem, né? E ela ou ele, a pessoa, ela, né? A pessoa disse que passou 3 dias tentando. E no terceiro dia ele conseguiu. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque ele conseguiu, porque ele persistiu. Se ele tivesse desistido, né? E se você já vai no quarto, quinto dia, talvez uma semana, continue insistindo. Talvez tenha sido por falta dessas ferramentas que eu acabei de falar para vocês, do mindfulness, da atenção plena, né? A questão da concentração. Isso vocês têm que estar muito presente. Nós sofremos muito nos dias de hoje porque a gente está desconectado até de nós mesmos. Ora, se eu estou desconectado de mim mesmo, como é que eu vou me conectar com outra pessoa para cuidar dela? Impossível. Então vocês têm que estar muito cientes de que o magnetismo, esse exercício de magnetismo que parece tão simples, eles têm um papel fundamental na vida de vocês, de autoconhecimento, não só energético, mas de nós mesmos, como seres humanos e como seres também espirituais que somos. Então veja como é complexo, como parece ser simples, né? Parece ser um negócio muito, é muito água com açúcar. Não, é muito sofisticado o magnetismo. Aí porque a gente precisa dar atenção suficiente. E essas práticas, essas ações só vão ter efeito se a gente levar a sério essas questões. Por isso que simplesmente mexer as mãos sem ter a intenção, sem ter a vontade, sem ter essa questão da concentração, né? Esse presente no aqui e no agora, né? Essa atenção plena, não vai funcionar. E você vai dizer, não, mas isso não existe, eu tentei, não consegui. Bom, você fez de forma errada. Então é importante que você tenha em mente que você precisa desenvolver essas faculdades que já existem em você. Não, mas eu não estou sentindo. Não está sentindo porque não está prestando atenção, porque você está vivo. Se você está vivo, você é um ser magnético. É porque não estou sentindo. Preste atenção. Então é um desenvolvimento gradativo. Eu ainda estou em desenvolvimento do meu tato magnético. Sempre estaremos. A Jacó, hoje, com 50 anos de magnetismo, diz que está desenvolvendo o tato. Imagine nós. Mas isso não vai deixar a gente ficar triste. Pelo contrário, vai ser desafiador. Um magnetizador francês, do Dominique, mostrando aí justamente aquela técnica das nossas mãos. Tá? Por que ele fechou os olhos? Porque fechando os olhos, a gente tira uma coisa que chama muita atenção, tira muita atenção da gente, que é a visão. Desliga um sentido, para que eu possa desenvolver o meu sexto sentido, como falava Mesmer. Nós estamos trabalhando com o nosso sexto sentido aí, tá? Na nossa propriedade sutil. Então desliga uma das sensações, a visão, tá? Se concentra para que até o barulho que você escutar não vai interferir, tá? E você vai estar lá sentindo as energias na sua mão. Tem outra foto, não está aqui, que Dominique bota a mão junto da planta para sentir a energia da planta.
Então vocês podem fazer esse exercício em casa, tá? É interessante vocês executarem isso. E aí, outra magnetizadora, a Olivia, que também é uma francesa, e ela fazendo aquele exercício do dedo no centro com os polegares, não sei se vocês estão lembrados. Para que serve esses dedos do polegar no centro, tá? Justamente para dar essa questão aí, tá? Isso vai dar, energeticamente, vai facilitar, ativando o magnetismo. Eu digo que costuma irradiar para os dedos o magnetismo se você for palmar. Então observe na imagem à esquerda. Observe na imagem à esquerda, que é do livro Cure-se Cure pelo Passo, de Giacomello, que você pode ser palmar, que você pode ser digital. Ah, mas eu ainda não estou sentindo. Não tem problema. Então você vai agir como fosse misto. Verte um pouco os dedos, como fosse digital, e deixe a sua palma em direção à pessoa. Porque se você for palmar, vai agir do mesmo jeito. Se você for digital, os dedos também estão atuando. Então façam isso como uma garra de tigre, né? Ali fazendo os passos. Depois eu vou mostrar outro magnetizador francês, que ainda trabalha até hoje, inclusive tem livros, que ele justamente ele faz essa posição com as mãos. Tá? Se você tem dúvida se é palmar ou digital, observe que na figura da esquerda a pessoa é palmar e a da direita a pessoa é digital. Então a posição da mão vai variar de acordo com se você for palmar ou se você for digital. Essa figura merece atenção porque esse nome aqui, congestão e depressão, esses dois casos aqui é apenas sentido figurado. Não é assim que acontece na prática, tá? É só um simbolismo aí, tá? De como vai ser diferente no caso de congestão e no caso de depressão. A depressão é a falta de energia, a carência de energia. A congestão, o excesso de energia. Há esses dois casos muito importantes para ser ressaltado, né? Carência e a congestão. Quando a pessoa está com depressão, a gente tem vontade de doar energia para ela. Mas aí acontece um problema sério, porque o sistema energético está todo congestionado. Se você tem uma pia entupida, se você coloca mais água, o que vai acontecer com a pia? Ela vai transbordar. Se você pegar uma pessoa com depressão e encher ela de fluido, ela vai passar mal. Como é que foi descoberto isso? Giacomello, com muito esforço, inclusive tem a obra, né? A obra que a gente vai mostrar aí, depois eu vou editar o vídeo. Essa obra foi uma revolução, porque essa obra está salvando vidas. Essa obra da depressão, ela tem salvado vidas. Vários amigos meus passaram por depressão e a gente ajudou. Vários colegas, a todos os instantes, diz, vai, graças a Deus, está melhorando. Pessoas que estão tomando medicação para depressão, ótimo, faz parte a medicação. E os médicos começam a ficar assustados, porque por algum motivo as pessoas começaram a melhorar. Começaram a melhorar por quê? Porque foi com uma prática integrativa e complementar, né? A imposição de mãos que está escrito lá no SUS, que é o magnetismo. E nós podemos ajudar as pessoas. Aí sim é uma campanha interessante contra o suicídio, porque muitos dos amigos que cometem suicídio passaram por uma depressão. Então, acho que a melhor campanha, a mais eficiente campanha que a gente pode fazer, nós magnetizadores espíritas, é sendo magnetizadores e agindo com TDM 1, 2 e 3, tratamento da depressão pelo magnetismo. Então veja o quanto a gente pode ajudar as pessoas a saírem dessa. Ah, mas é só assistir palestra. A pessoa não consegue assistir palestra. Eu sei porque eu passei por uma depressão. Eu não conseguia nem orar, quanto mais assistir uma palestra. Então é importante a gente ter isso em vista, principalmente pessoas que passaram por depressão, como é importante a ação de outra pessoa, né, para tirar ela dessa questão aí. Então, veja, excesso de energia, falta de energia. Tá? Então a gente vai ter que agir convenientemente. Como é que eu vou saber? Pelo tato magnético. Quando a gente for falar sobre tato magnético, eu vou dizer para vocês como é que vocês vão distinguir o que é falta e o que é excesso de energia. E também a falta de circulação de energia. Nosso sistema energético ele é todo interligado. Né? E aí, se não houver essas conexões estiverem, por algum motivo, congestionadas também, essas conexões, que os orientais chamam de NADs, se esses condutos energéticos estiverem por algum motivo congestionados, a gente tem que usar técnicas também para ajudar a descongestionar esses NADs. Então, veja como é interessante o processo do magnetismo. Né?
Tudo isso a gente vai ver, tá, pessoal? Uma questão do controle fluídico. Vocês podem observar que eu estou sempre pegando técnicas de outras artes e estou testando com magnetismo, tá? Isso tem enriquecido o nosso trabalho e também tem ajudado os meus amigos que começam com magnetismo, porque de fato, para quem está começando, é complicado. Então veja essa prática, né? Essa prática conecta a língua com o palato. Então você vai lá no céu da boca e coloca a língua. Nessa questão, se você fizer isso, no exercício da mão, você vai ter uma concentração melhor. O nosso cérebro, por algum motivo, quando a gente coloca a língua no palato, dá uma informação naturalmente, tá? A natureza é sábia, ele dá, instintivamente, dá como fosse um toque para nós mesmos. Relaxe. E a gente acaba concentrando, relaxando e concentrando, dando toque nessa parte do céu da boca, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque tem partes do céu da boca também que você pode atuar de acordo com a necessidade. Eu uso em cima no céu da boca quando eu for fazer isso. Para quê? Para que eu possa ficar mais concentrado, mais relaxado, mais focado no que eu estou fazendo. Depois vocês experimentem na prática para ver se funciona, tá? Comigo funcionou. Então, pressione o centro da palma das mãos, isso a gente já viu esse exercício, tá? E você vai colocar uma palma na mão em distância uma da outra, ok? Para poder fazer esse exercício. Observe que tem um chakra, né? um conduto energético no centro das nossas mãos. Tá? A gente chama de chakras secundários ou centros de força secundários, porque são centros de força menores. E é onde a gente faz justamente a nossa transferência de energia. Eu vi isso aqui no Autodefesa Psíquica do Mestre Showa. Ele tem uma coleção de livros, não precisa comprar não, tá, pessoal? Mas eu ajustei isso para o magnetismo. Então, esse controle do magnetismo, tá? Está na parte 2 do nosso estudo, né? Esse controle do magnetismo vocês já fizeram, vou passar aqui mais para frente. E o que ele ressaltou lá é que algumas pessoas demoram mais um pouquinho para sentir, tá? Mas continue firmes, ok? Vocês vão acabar sentindo. Depois da acessibilidade nas mãos, faça a exploração, que é justamente o tato magnético, tá? Você vai fazer na outra pessoa isso. A gente vai aprender esse tato magnético com mais calma depois, tá? Mas esse exercício que a gente ensinou a vocês, do controle do magnetismo, é uma preparação para que futuramente, em breve, na verdade, né, a gente possa atuar e rastrear, né, fazer um tato magnético, que é a ressonância magnética da mão do magnetizador, para a gente rastrear as desarmonias, seja ela congestões energéticas, seja uma inflamação, seja uma dor, seja um tumor, enfim, uma pedra nos rins, uma pedra na vesícula, um problema no joelho, enfim, vocês vão aprender a como fazer esse processo e é muito legal quando a gente vai colocando em prática e tendo os benefícios disso aí. O tato magnético é a dupla vista que eu falei para vocês, que Allan Kardec fala. Alguém falou aí? Alguém está tossindo, desliga o microfone. Vamos falar sobre o rapó. Na página 19 a 24, fala sobre essa questão do rapó. E a gente falou sobre isso no início, lembram? Veja aí nesse casal. Apesar deles estarem distantes, mas observe o reflexo dos dois. Ó. As pernas cruzadas, tá? Os braços de certa forma e o olhar. O olhar diz tudo. Apesar deles estarem distantes, mas eles estão conectados. Isso é rapó. Ok? Observe aqui. Apesar de estar juntos, de estar próximo, eles estão desconectados. Talvez seja só uma situação temporária, mas nesse instante aí, eles estão totalmente desvinculados, totalmente sem conexão, totalmente sem rapport. É isso que a gente não pode, esse erro a gente não pode cometer na ação magnética que a gente vai fazer com alguém. Essa alguém chega para você tratar você já vai para a prática, não quer nem saber, não quer nem ter o cuidado desse rapport. Você tem que ter esse rapport para poder você agir magneticamente eficientemente. Então você precisa ter uma atenção especial com essa conexão fluídica. Né? Relação magnética, relação fluídica, rapport, tudo é a mesma coisa, tá? São sinônimos. E aí o frade é um freio chamado Frei Ugolino Barth. E o Frei Ugolino Barth, na página 20, ele justamente usava uma técnica dos magnetizadores clássicos.
segurava no pulso. Quem fala sobre isso é Barão de Poté. Segurar no pulso para que a minha temperatura, até que a temperatura fique igual um do outro. As técnicas magnéticas de hoje, a gente usa outra técnica, já ocorre, e eu também uso outra técnica. A gente vai ou pelo coronário ou pelo frontal, a gente vai ver isso passo a passo depois. Mas os magnetizadores clássicos usavam esse recurso. Eles usavam também segurar no polegar, nos dedos polegares da pessoa. Também era outra forma deles estabelecerem relação. Eles tinham um cuidado tão grande de estabelecer relação que eles levavam, só para estabelecer relação, eles levavam uns 5 minutos, para vocês terem ideia. Então vejam como é importante, né? E a gente não pode ser relapso. Meu Deus, 5 minutos só para fazer o rapport? Sim. E quanto tempo era de passe? Bom, o tempo de magnetização deles era em torno, se fosse um passe rápido, uma magnetização rápida, era em torno de 20 minutos. Tá? Então, olha só que diferença, né? E uma magnetização mesmo para valer, 40 minutos, 1 hora. Então, esses eram os procedimentos da época. Né? Precisa ver, rever tudo isso, estudar, fazer práticas novamente para a gente ver a eficiência disso. Por que o índice de cura, de tratamento com sucesso na época era tão grande? Sabe por quê, gente? Porque eles magnetizavam todos os dias. Então você imagina um tratamento onde você vai todos os dias tratar aquela pessoa. Vocês vão ver isso claramente quando vocês tiveram alguém em casa e você se tornar magnetizador e você magnetizar essa pessoa amada, esse seu familiar, todos os dias. Vocês vão ver o efeito como vai ser. Vai ser muito mais rápido. Então é importante a gente levar tudo isso em consideração. E esse é o livro dele, né? A cura pela imposição de mãos, ok? Eu quero adiantar para vocês que ele não usava só a imposição de mãos, ele falava isso, mas na prática dele a gente vê que ele fazia longitudinais, fazia as práticas que a gente conhece, tá? Só que ele tocava. A gente deve evitar tocar, sim, deve evitar. Mas se for um familiar nosso, né? A gente pode, sim, deve se tocar, porque o toque ele é muito mais eficiente, é mais forte do que um concentrado com imposição. Você está tocando na pessoa. Okay? Então, o toque também era utilizado. As fricções, né, que eram as massagens, eles utilizavam. Okay? Se vocês quiserem ser terapeutas no futuro, não dá para a gente fazer assim, né? Comumente. Mas no filho, num parente nosso, dá para a gente fazer assim. Ok? E a ação é bem mais rápida do que uma imposição comum. Tá? Então essa é a obra dele. Ele desencarnou, né? Ele morreu agora em 2011, foi recente. E hoje está boa, né? Vai fazer mais um tratamento? Como, né? Tudo bem, então vamos fazer mais um tratamento agora, como de costume estamos fazendo, né? Separa os pés um pouco, deixa separado assim. Pela minha própria experiência, eu sei que esse trabalho de doação é um trabalho bastante cansativo. Depois de eu ficar várias horas fazendo esse trabalho, como é que o senhor repõe as energias? Como é que o senhor se reequilibra? Eu dou uma voltinha, venho visitar a gruta. Meditando, rezando, elevando a minha alma a Deus. Procuro ver as árvores, esta grande sapucaia que é tão maravilhosa.
para pôr em posição das mãos? É muito fácil. Basta para isso apenas friccionar bastante as mãos até esquentar bem e saber onde e como colocar as mãos. Então também, tanto faz se alguém é católico, se é protestante, se tem outra religião, até mesmo que não tenha religião, qualquer pessoa pode curar. Essa força, esse poder está à disposição de todos, como está à disposição de todos a água que Deus criou. Está à disposição de todos. O nosso querido Jacó, nesse livro, até Cure-se, Cure pelo Passe, ele fala sobre o perigo, né, da gente não estabelecer relação, tá? Pode acontecer de me sentir pior após o passe, e aí ele ressalta. Pode sim, né? Porque são vários os motivos que podem ocorrer, tá? E aí ele ressalta a questão da antipatia fluídica. A antipatia fluídica é justamente porque a gente pecou na questão do rapport, tá? O seu tônus fluídico é discretamente, né? Discrepante com o do passista. E ele não conseguiu estabelecer uma boa relação fluídica consigo. Ou seja, veja como é importante a relação fluídica para que a gente possa ficar no mesmo padrão. Geralmente a gente faz isso quando a gente está na casa espírita, através das preces, através da palestra. Isso tudo já ajuda a gente a estabelecer relação. Tá? Se for em outra instituição, um momento de respiração diafragmática, um momento de meditação, tá? Tudo isso vai ajudar nessa relação magnética aí, a boa relação magnética. Então, dessa forma, né, a magnetização ávida pode gerar desconforto. Tá? Então, se a gente não tivesse cuidado de estabelecer relação, a pessoa pode passar mal. Tá? Então, o rapport, procedimento de rapport, tá? Como eu passei para vocês, está na página 20, que justamente na página 20 tem a foto do Frei Ugolino aqui. Como eu falei para vocês a questão do rapport na prática, inclusive vocês viram lá, então eu vou passar essa parte aqui. Tá? A magnetização estabelecida com os familiares. Então, não resta dúvida que a relação magnética entre familiares já foi estabelecida